Graça e paz de Jesus para todos os queridos. Meu nome é Isaac, eu sou pastor da Igreja do Nazareno aqui na cidade de Garanhuns, Agreste, Pernambucano. E quero louvar a Deus nessa hora já pelo convite do meu amigo Reuel, para que tivesse nessa hora trazendo uma reflexão da parte do Senhor ao seu coração. E o meu desejo, a minha oração desde já, é que o Senhor alcance a sua vida, que Ele toque o seu coração e que Ele traga para todos nós um despertar para esse tempo, para que nós possamos conhecer mais do Senhor e, conhecendo-o mais, possamos servi-lo melhor. Eu gostaria de fazer uma leitura que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, a partir do verso de número 26. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Sem dúvidas, nós vivemos um tempo de grande efervescência religiosa, especialmente diante do contexto que nós nos encontramos, em que muitos grupos religiosos se apresentam e trazem o seu entendimento e as respostas para tudo que nós estamos vivenciando. Muito embora que saibamos que, independente do tempo, o nosso chamado é servir ao Senhor, é sermos agradáveis a Ele em todo o tempo. Mas vemos grupos que se apresentam e que fazem um trabalho relevante. E eu gostaria de citar alguns desses grupos rapidamente para que nós possamos fazer uma reflexão. Eu vi esses dias e achei muito interessante o trabalho que, por exemplo, a Igreja Adventista ela faz. Dentre as muitas atividades que esse grupo religioso desenvolve, uma das que me chamou muito a atenção nesse tempo é um trabalho que eles têm chamado Projeto Caleb. Esse projeto tem como objetivo despertar o serviço voluntário, especialmente dos jovens, para trazer para esses jovens experiências de servir e que essa experiência de servir leve-os a um comprometimento maior com a igreja. Nesse tempo de pandemia em que muitas pessoas não tiveram a possibilidade de frequentar os templos, eles desenvolveram um trabalho que me chamou muito a atenção. Eles contrataram um entregador desses de fast food e eles confeccionaram várias pizzas. E chamava a atenção porque aquela pizza ela não estava completa. Ela vinha faltando uma fatia da pizza. E eles enviavam essa pizza àqueles jovens que haviam se afastado do convívio da igreja, da comunhão com os irmãos. E naquele espaço em que faltava uma fatia da pizza, estava escrito: esse pedaço que falta é você. E naquele momento, quando a entrega era feita e aquela mensagem era entendida pelo que estava recebendo aquela pizza, um grupo de jovens aparecia, abraçava aquela pessoa, falava da importância daquela pessoa e de como ela estava fazendo falta. Que trabalho extraordinário! Trazer a pessoa a consciência do valor que ela tem e da falta que ela faz naquele grupo religioso. Um outro grupo também que chama muito a atenção são as testemunhas de Jeová. Elas têm como marca maior, se a gente pudesse aqui pensar sobre o que caracteriza esse grupo, a marca maior desse grupo, sem dúvidas, é o evangelismo. Eles mundialmente têm cerca de 8,2 milhões
de membros e cada um desses membros tem essa consciência evangelizadora. Eles saem de casa em casa, normalmente de 2 em 2, abordando as pessoas, falando sobre as questões restauracionistas do paraíso e oferecendo estudos bíblicos. E muitas pessoas abrem suas portas para receberem esses estudos. É muito provável que você, assim como eu, já tenhamos sido abordados por esse grupo. E se nós não fomos evangelizados por esse grupo, certamente não foi por falta de oportunidade, mas porque nós entendemos que existem distorções teológicas, bíblicas, que não convêm à verdade que nós acreditamos. Ainda um outro grupo que se destaca nos nossos dias são os mórmons. Os mórmons também têm uma natureza evangelizadora e eles se caracterizam pelo preparo, eles são muito bem preparados para desenvolver esse trabalho evangelizador. Eles criam um ambiente cativante. Quando nós olhamos para, por exemplo, as construções dos templos mórmons, nós percebemos que há todo um atrativo para que as pessoas cheguem naquele ambiente e sintam-se bem. Normalmente tem um trabalho voltado para jovens, constrói-se também no espaço dos templos uma quadra e se desenvolvem ali atividades que chamam a atenção e eles se localizam sempre em lugares estratégicos. Eles são estimulados desde cedo, nas suas escolas dominical especialmente, a aprenderem da palavra de Deus, a conhecerem o evangelho dos Mórmons, o livro de Joseph Smith e todas as profecias desse que é o fundador desse movimento. E eles saem por todo o mundo, dedicam um tempo da sua vida exclusivamente para esse trabalho de evangelização. Na sua maioria, esses missionários mórmons são jovens entre 18 e 25 anos que dedicam uma parte importante da sua vida para cumprirem a sua missão. Poderia citar tantos outros grupos aqui, mas eu acredito que esse seja o suficiente para fazer algumas indagações. Facilmente, nós criticamos esses e outros grupos religiosos, especialmente por causa das suas distorções doutrinárias. Mas talvez fosse interessante refletirmos algumas coisas que caracterizam esses grupos e que muitas vezes passam a nós desapercebidos. Exemplo: quantos de nós, nesse tempo em que fatalmente perdemos o contato com algumas pessoas que, pelo menos uma vez por semana, nós víamos, quantas ligações nós, por exemplo, fizemos para essas pessoas que se afastaram por causa desse período ou por outras situações? Quantas vezes nós estendemos a mão para ajudar alguém que estava necessitado? Qual o nosso comprometimento na comunicação das boas novas de Cristo? Qual o nosso empenho e a nossa dedicação em conhecer ao Senhor, em conhecer a sua palavra e em crescer na graça do nosso Deus? Ou ainda mais, que tempo nós oferecemos para Deus para poder servi-lo ou fazermos algo relevante para o Senhor? A semelhança dos mórmons, eles dedicam uma parte da sua vida, da sua juventude, do auge das suas energias e das suas pretensões para servir ao propósito que eles entendem ser a verdade das suas vidas. E nós, muitas vezes, não temos a voluntariedade de sequer doar um final de semana para o Senhor, ou muito menos uma parte importante da nossa vida para cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Esses grupos se caracterizam basicamente porque na consciência deles e no ensino que eles recebem, o chamado não é para alguns específicos, para alguns indivíduos particulares desenvolverem o trabalho, enquanto outros são meros consumidores do Evangelho. Eles têm a consciência de que cada um deles são parte integrante, importante nessa engrenagem de proclamarem a sua mensagem. E nós muitas vezes relegamos isso a um grupo seleto, e esse grupo seleto por vezes é um grupo privilegiado em que não
desenvolve, de fato, um ministério de servir, mas muitas vezes se colocam numa posição de destaque para serem servidos. E talvez isso também gere muito desestímulo em algumas pessoas. Mas talvez outras reflexões sejam importantes fazer. Porque o chamado do Senhor para a sua igreja não diz respeito a indivíduos, no sentido de um grupo seleto, mas diz respeito a todos nós. Existem, por óbvio, dons ministeriais, mas não existe o dom de testemunhar para um grupo específico. Todos nós somos chamados por Deus para testemunhar das suas grandezas e dos seus feitos maravilhosos em nossas vidas. Nós precisamos fazer algo para Deus. E talvez algumas pessoas caiam no erro de imaginar que o tempo ainda não chegou, que estão aguardando o melhor momento para fazer uma coisa grande para Deus. Porém, o tempo não espera por ninguém. Enquanto muitos idealizam, sonham, planejam e aguardam o tempo certo, o tempo está passando e esses sonhos, esses planos e até mesmo o desejo sincero acaba sendo obscurecido pelas demandas da vida, pelas outras prioridades que vão aparecendo e surgindo, e esse sonho, esse desejo acaba sendo transformado em frustração, em impedimento e em terceirização de uma responsabilidade que é pessoal. O que eu entendo, queridos, é que o nosso Deus, Ele age na simplicidade. Nós não podemos, e talvez também seja um fenômeno do nosso tempo, em que os meios de comunicação se popularizaram e qualquer pessoa pode fazer evidente o que faz ou o que deixa de fazer. E muitas vezes nos espelhamos em quem aparentemente tem um sucesso absoluto e reconhecido naquilo que faz, e nos intimidamos muitas vezes porque, aos nossos olhos, o que nós fazemos é muito pouco diante daquilo que outros fazem e que tem uma repercussão extraordinária. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus que age na simplicidade. Alguém já disse com muita propriedade que no grande dia, no dia das recompensas e dos galardões nos céus, nós teremos grandes surpresas, porque aqueles que para nós nessa vida e nesse tempo parecem ser os homens e as mulheres bem-sucedidos por causa dos seus ministérios pomposos, serão substituídos e surpreendidos com os anônimos, aqueles que fazem coisas extraordinárias no anonimato e na sua simplicidade. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias a partir de coisas simples. Deus continua usando homens e mulheres comuns para fazer coisas extraordinárias. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos, por exemplo, Moisés. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, até que ele se depara com uma imagem maravilhosa. Ele vê uma sarça que está ardendo, queimando, mas que não se consome. Ele se aproxima para ver aquela sarça, ele se impressiona com aquela cena, e muito mais quando ele ouve uma voz dizendo: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Há um diálogo ali, e Deus revela-se a Moisés e diz a Moisés que viu o sofrimento do seu povo e que havia descido para livrá-lo. E agora Deus chama Moisés e diz: vai, desce ao Egito e livra o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. Quando Moisés ouve esse chamado, Moisés começa a se colocar como alguém que não tinha a menor possibilidade de fazer aquilo para o qual Deus o estava chamando. Moisés diz: Senhor, quem sou eu para descer ao Egito, para ir a Faraó e tirar o teu povo da terra do Egito? Em outra ocasião, Moisés diz: Senhor, eu nunca fui eloquente, eu nunca falei bem, eu não sei me expressar, eu sou pesado de boca e língua. E ele diz a Deus: manda, Senhor, envia a quem o Senhor tiver que enviar. E Moisés apresenta para Deus todas as suas impossibilidades. Moisés revela para Deus toda a sua incapacidade.
E àquela altura Moisés ainda não entendia que Deus, ele faz coisas extraordinárias a partir de coisas simples. Deus chega para Moisés e diz: o que é isso que você tem na mão? Moisés responde: Senhor, um cajado. Eles lançam esse cajado no chão, e quando ele lança, aquele cajado se transforma em serpente. Moisés tem medo, o Senhor orienta, pega pela cauda. Quando ele pega pela cauda, aquela serpente se torna novamente em cajado. E com aquele cajado, Deus faz sinais diante de Faraó, até que nós conhecemos a história. No decorrer das pragas, depois da última praga, da morte dos primogênitos, o Faraó permite que o povo saia da terra do Egito, e eles, ao saírem, se deparam com um grande mar intransponível, e atrás vêm os carros e cavaleiros de Faraó para novamente aprisionar o povo. Moisés clama a Deus e o Senhor pergunta novamente a Moisés: o que é isso que você tem nas mãos? Parece algo muito simplório, porque afinal de contas há um mar aparentemente intransponível à frente, o povo está angustiado porque os exércitos de Faraó estão vindo ao encontro do povo, e Deus pergunta a Moisés o que ele tem nas mãos, e Moisés olha aquele cajado e talvez pense: o que eu tenho é insuficiente. Como um cajado pode ajudar o povo na transmissão, na passagem desse mar? E o Senhor diz a Moisés: toca nas águas e o mar vai se abrir. E assim Moisés faz, ele toca nas águas, as águas se dividem, formam-se grandes paredões, e o povo de Israel passa a pés enxutos, a partir da simplicidade de um cajado. Deus age na simplicidade. Poderia citar o exemplo de Gideão, quando o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. Os midianitas destruíam as plantações dos israelitas e entulhavam as suas cisternas e os seus poços, e aquilo causava uma grande dificuldade para o povo, até que o povo clama a Deus, e o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão diz: se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu todo esse mal? Onde estão os feitos de Deus que nós ouvimos no passado? O anjo então diz a Gideão: porque o Senhor é contigo, vai e livra o teu povo dos midianitas. Gideão, ao ouvir o chamado do anjo para que ele encabeçasse a libertação do povo, ele se depara também com a sua incapacidade, com a sua insuficiência. Ele diz ao anjo que eu havia enviado: a minha família é a família mais pobre de Manassés, com que eu vou livrar o meu povo? Eu sou o menor da casa do meu pai. Sabe, Gideão apresenta a sua impossibilidade, a sua incapacidade. Chama a atenção que a partir da disposição daquele homem, Deus traz vitória ao seu povo. Um homem simples, que se considerava da família mais pobre, de uma das menores tribos, e ele pessoalmente se considerava o menor da casa de seu pai. Foi esse que Deus escolheu para trazer libertação ao seu povo. Poderia ainda citar o profeta Jeremias, quando o Senhor diz: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci e te consagrei profeta às nações. Jeremias, entendendo que Deus estava revelando que o seu nascimento tinha como propósito que ele fosse porta-voz do Senhor, ele diz: ah, Senhor, eis que eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Jeremias também, ao ver a grandeza do chamado de Deus e ao olhar para os seus recursos, ele se percebe incapacitado. E ele diz: Senhor, eu não tenho como fazer, eu sou como uma criança, eu não sei falar. E o Senhor responde a Jeremias: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar você irá, e o que eu mandar você falará. Eu te constituí, te consagrei profeta às nações, para arrancar, para derribar, para edificar e para destruir. Mas o chamado de Deus na vida de Gideão, e na vida de Moisés, e na vida de Jeremias, como na nossa vida, são irrevogáveis. Deus trabalha na simplicidade. O entendimento, queridos, que nós temos ao olhar para toda essa realidade
é que nós não precisamos ser extraordinários para experimentarmos o extraordinário de Deus. Deus, ele usa coisas simples, como usou o cajado de Moisés. Deus usa coisas simples, quando na narrativa de João, capítulo 6, uma multidão vem ao encontro de Jesus. Filipe está angustiado porque sabe que o lugar é deserto. E ele se volta para o Senhor e pergunta: Senhor, como nós iremos alimentar todo esse povo? Na realidade, essa é uma pergunta de Jesus a Filipe. Com que nós alimentaremos esse povo? Filipe olha e diz: Senhor, não bastariam 200 denários para que cada um comesse um pedaço de pão. Então despede esse povo para que eles vão pelos vilarejos e arrumem alguma coisa para comer. Porém, aquilo toma conta dos discípulos, porque seguida a isso, Jesus diz: deem vocês de comer a essa multidão. Eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aquilo parece algo absurdo, como no meio do deserto, os discípulos teriam pão suficiente para alimentar aquele povo. Sabe que eu abro um parênteses para dizer que nós temos muita facilidade de despedir alguém que tem uma necessidade, porque nós olhamos para nós e não encontramos em nós recursos e possibilidades e achamos por bem deixar que as pessoas saiam da nossa vida de mãos vazias. Assim como fazer o mal é algo danoso e reprovável, a omissão, a Bíblia diz que também é pecado. Não adianta orar por alguém que tem fome se você não lhe dá comida. Não adianta orar por alguém que está com frio se você não lhe dá um casaco e um cobertor. Aqueles a quem Deus permite vir a nós, Ele nos dá a oportunidade de experimentar o seu extraordinário que pode vir através da nossa vida para alcançar a outros. Mas o que para nós é muito mais confortável e cômodo estarmos à distância, criticando aqueles que fazem ou que fazem de maneira, aos nossos olhos e dentro do nosso julgamento religioso, equivocado e distorcido. Mas a grande verdade é que o Senhor, Ele tem nos despertado nesses últimos tempos a que nós mudemos de postura e nos levantemos do nosso comodismo para fazer e para servir. Aqueles discípulos indagados por Jesus sobre como alimentariam aquela multidão, dizem: Senhor, tem um rapazinho aí que ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? O que aqueles homens vão aprender aqui é o que nós precisamos aprender no percurso das nossas vidas. Os recursos que nós temos guardados em nossas mãos, eles são limitados. Mas o pouco recurso que temos nas mãos de Deus, eles são a atitude necessária para que o extraordinário de Deus se manifeste. Eles tomam aqueles 5 pães e 2 peixinhos, eles entregam ao Senhor. Jesus oferece graças a Deus por aquele alimento. Ele começa a partilhar e os discípulos vão alimentando os grupos de 50 que estão ali sentados. E eles vão alimentando até que todos comem, se fartam e sobram 12 cestos cheios de pedaços de pão. A princípio era insuficiente. Após aqueles pães e peixes serem colocados na mão do Senhor, eles foram mais do que suficientes. O que nós aprendemos, queridos, é que Deus trabalha na simplicidade. Com essa expressão eu quero dizer para você que nós não temos desculpas para não fazer. E cometemos o pecado em criticar aqueles que fazem, ainda que a nossa ótica seja equivocada. Porque muito mais do que criticar, nós precisamos fazer o nosso melhor. Deus é Deus do extraordinário. Nós não precisamos ser extraordinários para experimentar o extraordinário de Deus. Coisas simples. Talvez você diga: pastor, mas essa era uma realidade bíblica. Hoje é muito difícil perceber os milagres de Deus. E eu digo que mesmo nesse tempo em que a racionalidade toma lugar da fé, em que a vista toma lugar do viver pela fé, é possível experimentar os milagres de Deus. E eles estão presentes nas coisas simples da vida. Eu quero concluir com um exemplo que sempre me toca muito quando eu falo das coisas extraordinárias de Deus, de como Deus faz. Primeiro porque o perfil de pessoas a quem Deus escolhe, segundo o texto que nós lemos, ele diz: Deus não chamou
sábios segundo o mundo. Deus não chamou os fortes desse mundo. Deus escolheu os loucos desse mundo. Deus escolheu as pessoas fracas desse mundo, os humildes e os que não são. Sabe, o perfil de pessoa que Deus escolhe não tem nada a ver com a sua capacidade pessoal, mas tem a ver com a sua entrega e com o seu desejo de ser usado por Deus. O exemplo que eu quero trazer para você, talvez seja muito conhecido e você também já conheça, mas vale a pena para a gente refletir. É o exemplo de um milagre que aconteceu aí no sertão da Paraíba, na região da cidade de Itaporanga. Ali havia uma igreja plantada pela Missão Juvep, e essa igreja desenvolvia um trabalho evangelístico num programa de rádio. Aconteceu que, com os recursos limitados de uma igreja no Alto Sertão paraibano, o programa estava em débito com a rádio já há 3 meses. O dono da rádio então chega para o pastor e diz: pastor, se fechar o 4º mês de inadimplência, eu vou ter que tirar o programa do ar. Aquele pastor angustiado, porque aquele programa atendia 50 cidades ali no ao redor, e o rádio é um dos recursos muito utilizados ainda, especialmente nos interiores. Embora tenha algo mais simples do que um rádio como meio de comunicação em tempos de internet, mas era esse meio que alcançava tantas vidas e pessoas em vários lugares ali da região de Itaporanga através desse programa de rádio. O pastor então, ao ouvir aquele ultimato do dono da rádio, chega na congregação e ele faz um apelo. Ele diz: irmãos, o programa vai sair do ar, porque se nós fecharmos o 4º mês de inadimplência e a mensalidade que se pagava para aquele programa, 1 hora de programa diário, era de R$50. R$50. E ele faz um apelo, ele diz: o programa vai sair porque nós não temos recursos, porque não temos o que fazer, e se nós não conseguimos levantar uma oferta, infelizmente teremos que interromper o programa de rádio. Os irmãos começaram a lamentar e a se entreolhar e a ver se alguém tomava uma posição, se alguém fazia uma coisa, e com os recursos limitados, a maioria das pessoas vivendo da agricultura familiar, da agricultura de subsistência, de plantar para comer, mesmo uma região tão árida e seca, os recursos não apareceram naquele primeiro momento. Então diz que havia um casal de servos ali naquela igreja, chamados Tota e Dona Lourdes. E eles iam para casa angustiados por aquela triste notícia e conversando sobre o que poderiam fazer. E eles chegam a uma conclusão que deveriam dar o melhor para Deus. E eles chegam em casa e procuram o que seria o seu melhor. E eles olham no terreiro de casa e veem um galo. Esses galos grandes, imponentes, era o melhor que eles tinham. Eles tomam aquele galo, eles trazem até a casa do pastor e dizem: pastor, trouxemos a nossa oferta, o nosso melhor. Eu não sei o que o senhor vai fazer, mas eu sei que Deus tocou no nosso coração para fazer essa oferta. Eles então entregam aquele galo ao pastor. O pastor está assustado, porque aquele galo não pagaria o programa de rádio e não sabia o que fazer com aquele galo. Mas por ver a voluntariedade daqueles servos, o pastor recebe aquele galo e vai orar a Deus sobre o que fazer. E ele conversa com outro pastor amigo e diz: olha, o que nós recebemos de oferta aqui para manter o programa foi um galo. E o que a gente faz com um galo? Vamos fazer um bingo, pensou o companheiro. Mas talvez pegasse mal fazer um bingo e talvez os recursos daquele bingo não seria suficiente, ou no máximo seria suficiente para mais alguns meses de programa para adiar o fim. Então, ali no início da internet, da popularização da internet, um deles disse: poxa, vamos colocar na internet, vamos mandar e-mails aí para várias pessoas. E um desses e-mails chega ao conhecimento do pastor Jeremias Pereira, o pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Ele fica impressionado com aquela história, com a atitude de Tota e de Dona Lourdes em ofertar um galo. E o pastor Jeremias conta esse testemunho na igreja, levanta uma oferta para a manutenção do programa de rádio, e aquele programa recebe uma oferta para que se mantivesse por mais 2 anos.
A partir da atitude daquela mulher, o programa consegue os recursos pelo mover de Deus para que se mantivesse no ar por mais 2 anos. Então, essa história vai se popularizando e se expandindo, até que um dia o pastor Jeremias está no Canadá e ele está pregando ali em algumas igrejas e ele conta esse testemunho e, por óbvio, isso impacta muitas pessoas, porque foge muitas vezes a ideia do que é um sertão nordestino, mas se impressiona especialmente com a atitude do Tota e da dona Lourdes, sua esposa. E eles, ao final do culto, chamam o pastor Jeremias e perguntam: olha, pastor, o que está precisando? Mas não a igreja, não o pastor, mas especialmente a esse casal, seu Tota e dona Lourdes. O que eles pessoalmente precisam? Nós queremos mandar uma oferta para eles. E ali eles levantam uma oferta, mandam por intermédio do pastor Jeremias, que entra em contato com o casal no sertão paraibano, informa a eles que tem uma oferta para entregar-lhes, manda a oferta, à época aproximadamente R$800. Aquele casal recebe a oferta com muita alegria no coração, separam o dízimo, tiram uma oferta e expressam a alegria daquele milagre, porque o desejo deles era comprar uma geladeira. Com aquela oferta que eles receberam, eles conseguem comprar uma geladeira. E uma geladeira no sertão paraibano é uma riqueza. Eles moravam numa casa de taipa, uma casa simples. A geladeira tinha muito mais valor do que a própria casa. Deus vai levantando outras pessoas. Tota estava angustiado porque a seca não o permitia colher aquilo que com muito trabalho plantava. E Deus começa a levantar pessoas para abençoar esse casal a partir daquela atitude de generosidade e de voluntariedade. E o Tota diz: olha, pastor, eu gosto de trabalhar, eu quero plantar, eu quero colher, mas a gente não tem como tirar água daqui, porque era preciso uma bomba, a perfuração de um poço artesiano. E Deus levanta os recursos, a oferta vem, eles conseguem fazer a extração da água através de um poço, de uma bomba, e começa a irrigar, e eles começam a plantar tomate, feijão, milho, a colher e a vender, e a vida começa a melhorar. Deus levanta outros para levantarem uma casa para eles, e depois descobrem que naquele primeiro momento não há possibilidade, porque eles eram meeiros, eles não eram proprietários daquela terra, mas que o dono estava disposto a vender e na realidade estava negociando e eles teriam que sair dali. O terreno custava à época R$7.000. Novamente começam as campanhas e levanta oferta daqui, Deus levanta outro dali, e na unidade de propósito eles levantam os recursos, compram o terreno, constroem a casa, e aquele casal, a partir de uma atitude tão simples, porém tão profunda, de pegar o melhor que eles tinham, e o melhor que eles tinham era um galo. E a partir daquele galo, Deus transformou a vida da comunidade, o testemunho impactou os 4 cantos do mundo e as suas vidas foram abençoadas por uma única razão, porque eles tiveram a disponibilidade de fazer o melhor que eles podiam com os recursos que eles dispunham. Às vezes nós nos achamos limitados em fazer, mas lembre-se, nós não precisamos ser extraordinários para experimentar o extraordinário de Deus. Deus, ele usa e chama as coisas loucas, as não sábias, as que não são, as humildes, para envergonhar as que são. Novamente, nós não temos desculpas diante de Deus. Você não tem desculpas de não fazer, porque você não pode fazer uma coisa grandiosa. Deus trabalha na simplicidade de um cajado, na simplicidade de 5 pães e 2 peixinhos, na simplicidade de uma Maria, que é algo mais simples do que uma Maria, e a partir de Maria, Deus trouxe ao mundo o Salvador. Que desculpas nós temos para apresentar a Deus? Se eu e você nos acharmos suficientes, Deus não será glorificado. Por isso Paulo diz que Deus escolhe e chama os não sábios, os não poderosos, os não de nobre nascimento, mas Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. E aí Paulo revela o propósito no final da leitura, ele diz: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Um abraço para você. Deus abençoe o seu coração.
em nome de Jesus.